vocês, a presença do Nelson, que aceitou ser debatedor, e o Gabriel, que aceitou de última hora ser mediador, que houve uma defecção. Eu já fui goleiro reserva. E tem até um personagem do livro aqui presente, o Samuel Pinheiro Guimarães, que foi vice-ministro das Relações Exteriores e aparece no livro várias vezes. Tem também o caso de Freitas, que não é personagem do livro, mas é uma figura muito ilustre, foi diretor do Banco Central. Poreiro, que é um dos principais teóricos do desenvolvimento brasileiro, e vários outros amigos que eu vou, à medida que eu vou lembrando, eu vou mencionar. Mas o livro se chama O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. E quando eu contei ao Gabriel, no início do ano, que eu tinha definido esse livro, era o pior momento, era o momento... Tinha acontecido a eleição do Bolsonaro, né? O pior momento para mim, pelo menos, para pessoas que pensam como eu. E aí eu disse, olha, o livro vai ser O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. Gabriel, mas isso é um livro de ficção, é? Eu até menciono esse diálogo na apresentação do livro. E não é, evidentemente que não, foi uma boa piada do Gabriel. Por que não é? Porque eu sempre digo isso, até inspirado em parte no Samuel, costumava dizer isso. A gente não pode esquecer que o Brasil faz parte de um grupo de 5 países apenas, que integram ao mesmo tempo a lista dos 10 maiores PIBs, populações e territórios. São só 5 países no mundo que integram essas listas de 10 maiores. Esses 5 são os 4 BRICS originais, que estão aí se unindo a partir de amanhã, junto com a África do Sul, e os Estados Unidos. Estados Unidos, Rússia, Índia, Chile e Brasil. Então o Brasil é um dos gigantes do mundo. Não cabe no quintal de ninguém. É um absurdo que um economista tenha que usar isso como título, que as pessoas me digam, entendi, que belo título, que boa chave, porque na realidade devia ser, como diz o Nelson Rodrigues, que é outro personagem do livro, o óbvio ululante. Mas é necessário porque o Brasil pensa pequeno. Às vezes o brasileiro é acusado, certos brasileiros são acusados de terem megalomania. E o Celso Amorim, que também é personagem do livro, disse uma vez, respondendo a isso, não, o brasileiro sofre de nanomania. Mania de se... não. Então, por isso, a escolha do título do livro, para ressaltar essa importância do Brasil. Agradeço um agradecimento especial ao ministro Nelson, que nos honra com sua presença. Então, vou fazer uma pergunta aqui para o Nelson. Você foi, obviamente, ministro da Fazenda, participou do processo dos BRICS, governou os BRICS, que é a expressão técnica. E é bom a gente falar de BRICS, que a gente está vivendo agora os BRICS, temos expectativas ou não expectativas. E qual é a sua visão, ministro, dos BRICS e dos bancos? O Paulo teve um papel aí importante, fundamental. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao Paulo o convite para estar aqui. É bom estar aqui em Brasília, ver tantas caras conhecidas que eu não vejo há algum tempo. Cumprimentar também ao Samuel, em nome de quem eu cumprimento todos aqui. É um prazer ver esse livro, recomendo todos lerem. Algumas coisas que eu achei que eu entendi na época, eu só entendi dentro desse livro agora. Né, Samuel? Algumas coisas que aconteceram durante a nossa passagem pelo governo. Agora finalmente eu vejo o bastidor do bastidor do bastidor. E tem também uma descrição muito boa de como funciona o FMI. Paulo ficou nas entranhas do FMI por quanto tempo? 8 anos, não é pouca coisa. Enquanto os mandatos são de 2 em 2. Então ele foi reconduzido várias vezes e descreve muito bem uma visão não vira-latista, uma visão de brasileiro, como é que é aquilo lá. Então acho que eu recomendo a todos esse livro, essa parte é muito informativa, além, obviamente, do todo o talento que o Paulo tem de escrever, e como ele coloca, e eu reconheço, ele é um dos responsáveis por resgatar o Nelson Rodrigues. Algumas frases do Nelson Rodrigues hoje viraram lugar comum pela insistência do Paulo. Eu confesso que eu tenho aquele livro, A Economia Como Ela É, até hoje. E inclusive comecei, quando eu estava estudante de economia, comecei a comprar o livro do Nelson Rodrigues por influência das tiradas que o Paulo faz. Tem várias dessas no livro. Sobre a questão dos BRICS, a gente está numa fase no Brasil hoje que o pessoal pensa pequeno. Tem gente que adoraria ser o quintal de alguém.
Só que não é, o Brasil não é isso. As coisas, esses acidentes às vezes acontecem, o Brasil é maior do que isso. Então os BRICS, é bom lembrar, surgiram no bojo ali da crise de 2008, tinha sido colocado antes, mas ganharam força a partir daquilo, e foi uma tentativa de criar uma estrutura de governança financeira internacional, além de Washington. Uma estrutura de governança financeira internacional com Banco de Desenvolvimento principalmente, mas também havia discussões sobre arranjo de reservas para fazer um polo, uma alternativa, que era então as instituições, até hoje, as instituições de Washington, o Banco Mundial, o FMI e a terceira, que ninguém fala, que é o Tesouro Americano, que manda nos dois. Né? Se bem que o Paulo aponta muito bem, e eu até não percebi, os europeus mandam mais no FMI, ou seja, os americanos deixam os europeus mandar mais no FMI, mas no final das contas... O americano manda no europeu? O europeu manda para mandar no FMI. Então, os blocos do BRICS surgiram nessa iniciativa, e o mundo não para. Os bancos, a China e a Índia continuam com as suas estratégias nacionais, a Rússia continua com as suas estratégias nacionais, gostemos ou não, e isso são instrumentos que são utilizados. O Brasil chegou a tentar utilizar algum desses instrumentos, mas ainda de forma muito incipiente. Então acho que os bancos dos BRICS é um fórum de discussão importante, complementar, e às vezes é importante você ter alternativas justamente para você poder fazer sua voz ser um pouco mais ouvida nos fóruns tradicionais do século passado. Quando eu estudava física, tinha uma frase que é condições naturais de temperatura e pressão. Abstraindo o governo Bolsonaro, você acha que a consolidação dos BRICS, vocês acham, passa pelo Banco dos BRICS, entre aspas, pelo FMI dos BRICS? Em termos práticos, assim, de criação de mecanismos, o que os BRICS fizeram foi justamente isso, né? O Nelson mencionou também, um banco de desenvolvimento que tem sede em Xangai, onde eu fui vice-presidente por 2 anos, e um fundo monetário dos BRICS, que é um arranjo de compartilhamento de reservas. E esses 2 mecanismos estão aí, estão existindo, foram criados, estão em funcionamento, mas os 2 estão indo mais lentamente do que eu desejava quando participei da criação deles. Estão mais travados do que eu queria. E uma razão importante, de novo, o brasileiro não percebe a importância do Brasil, né? O Brasil, até 2015, quando a crise atingiu fortemente o governo brasileiro, já ainda na época da Dilma, o Brasil era o motor, se não o motor, certamente um dos principais motores do processo BRICS. E na condução dessas instituições, na criação e na condução do novo Banco de Desenvolvimento do Fundo Monetário dos BRICS, o Brasil tinha um papel importante. Então, quando o Brasil se apaga no governo Temer e no governo Bolsonaro, essas instituições sofrem, e um dos motores delas fica avariado, entende? Então é importante saber disso, sabe? Que o Brasil, ao contrário do que às vezes se diz, BRICS é China. Não. BRICS são 5 países importantes, e o Brasil em particular, durante todo o período que vai de 2008 até 2014, 15, tinha um papel, vou dizer, puxando um pouco a brasa para uma sardinha talvez, mas o motor. Eu vivenciei isso, né? Graças a muitas pessoas que atuaram no governo brasileiro ao longo desse período. E também, vou dizer mais uma última coisa antes de passar a palavra para o Nelson. E também graças às carreiras permanentes de Estado do Brasil, que são fundamentais. Eu digo isso de experiência própria, porque a partir de Washington e depois em Xangai, mudava o governo, mudava o presidente, mudava o ministro, mudava o secretário-geral, Itamaraty, mudava o secretário de Assuntos Internacionais, o diretor do Banco Central, mas continuava a corporação do Itamaraty, do Banco Central, na Fazenda. E essa continuidade das carreiras do Estado é fundamental e faz uma diferença enorme no papel internacional do Brasil. Né? O Itamaraty, por exemplo, é um serviço de excelência, melhor que muitos serviços diplomáticos de um país desenvolvido. Eu sei que o Samuel, apesar de ser diplomata, é muito crítico. O Itamaraty é muito bom, apesar dos diplomatas. Mas, apesar das críticas justas que pessoas como o Samuel fazem, é um serviço que funciona muito bem para padrões
internacionais. Então, acho que é por aí. Bom, os BRICS têm 3 grandes países da Ásia, cada um com suas histórias que antecedem muito a do Brasil. Então a China, a Índia e a Rússia têm lá suas prioridades, suas agendas, e isso, se fosse um banco só dos 3, provavelmente seria muito restrito. Por isso eu concordo com o Paulo que a importância do Brasil é muito importante, e foi muito importante durante o início do governo Lula e também durante a parte do governo Lula e durante o governo Dilma. E aí quero relembrar também uma figura que acho que a gente tem que relembrar, né, Paulo? Você menciona bastante no seu livro. Essa iniciativa não teria tido o peso que teve se não fosse o papel do ministro Mantega. O ministro Mantega, com todas as suas qualidades, seus defeitos, ele tem aquela qualidade de pensar grande. E ele é uma pessoa que sempre colocou o Brasil no mesmo nível dos outros países, mesmo que às vezes a gente não tivesse, em algumas áreas, em contribuição de capital, em agenda. E isso foi muito importante. E com o presidente Lula, com o presidente Dilma também, de promover a cooperação sul-sul, principalmente na questão da África. E aí eu até queria que o Paulo comentasse, porque no início ele fala uma coisa, o BRIC, no início era só BRIC, né? Não tinha África do Sul. Eram só os 4 daquele relatório do Goldman Sachs. Depois teve um esforço de colocar a África do Sul, e obviamente a África do Sul ser e a África como um todo ser as principais áreas de receber financiamento e ajuda. E eu acho que isso se deve bastante ao papel do Brasil, porque isso era uma agenda muito importante, né? O próprio Embrapa. Então eu acho que o Brasil tem esse papel justamente para a gente não estar na Ásia. Às vezes, assim, a gente tem vantagem e desvantagem, não tem uma cultura milenar, a gente não carrega o passado deles. Então nós podemos também colocar algumas coisas na agenda, principalmente essa cooperação que faz falta nos BRICS. Sem o Brasil, os BRICS ficam um pouco mais uma agenda de integração asiática. O Nelson lembrou muito bem o papel do Mantega, e queria lembrar também o papel da Dilma no processo do BRICS. A Dilma é muito criticada por várias razões, às vezes corretamente criticada, mas o meu testemunho da atuação dela no processo BRICS é um testemunho de que ela atuou com garra e destravou várias coisas pessoalmente, porque ela tem a característica de ser detalhista. O Nelson pensava melhor do que eu. E ela entrava a fundo nos assuntos. E realmente ela tinha gosto pela questão dos BRICS, e teve um papel muito importante nas negociações dos BRICS pessoalmente. Geralmente, quase sempre positivo. Ninguém é perfeito, cometi erros também, mas basicamente a atuação dela foi muito importante e positiva no processo BRICS. Falando do Banco dos BRICS, mas um aspecto mais pessoal, eu tenho o privilégio de acompanhar infelizmente o privilégio de acompanhar alguns advogados do presidente Lula. Se fala muito em lawfare, e que é você usar a lei, o instrumento legal, para quem é da área jurídica, para perseguir alguém, e todo mundo sabe que o presidente está sofrendo, não só o presidente, tem outros na América Latina, etc. Acabamos de ver agora um golpe que a Globo chama de renúncia. E você foi vítima de um lawfare. Então, acho que seria nesse momento que a gente discute o lawfare, contasse, na medida do possível, você conta no livro, o episódio da sua, não saída, senão seria, falar como da Rede Globo da renúncia, da tua demissão, né? Falando em português, claro, do banco. Vamos falar um pouquinho do Lula. Está aí o Sérgio Ferreira, meu amigo, que é perto do Lula, conhece o Lula muito bem, né? E o Sérgio Ferreira, aliás, devo agradecer a ele, porque ele leu grande parte do livro, fez uma crítica detalhada, evitou que eu dissesse muita bobagem. E evitou que dissesse muita verdade, que é rico leitor. Mas a sua pergunta é sobre o lawfare, né? E nós estamos com o Lula aí na cabeça, porque ele acabou de sair e está tendo de novo um papel. E é interessante relatar, foi bom você ter perguntado isso, porque por que eu fui defenestrado, destituído do cargo em Xangai? O que desencadeou o ataque a mim? Foi justamente o seguinte: eu trabalhava muito, né, em Xangai, ali reclamava horrores, ali minha mulher, e eu não tinha... Paulo, mas você trabalha, se qualquer reclamar também. Mas ali lembra, né, que eu estava sem muita noção do que estava acontecendo no Brasil em detalhe. De repente eu vejo lá, Lula condenado a 9 anos e meio de
pelo Sérgio Moro. Eu disse, o que é isso? Me surpreendeu um pouco, porque eu estava muito... Imprimi a sentença do triplex. Eu imprimi a sentença do triplex, levei para casa no fim de semana e li aquilo lá. Conversei com a Lia e tal. Fiquei estarrecido. Você sabe que a sentença do triplex é elegível para quem não é advogado. Mas para quem é advogado também. Também é. Por quê? Porque depois eu soube que o Moro quis escrever para o povo entender. Então eu entendi aquela sentença e verifiquei que ela não tinha base. Não tinha, era uma sentença fragilíssima. Aí eu fiquei na seguinte situação, eu tinha uma coluna no Globo e eu disse, não, na semana seguinte era a minha vez de escrever. Eu escrevia a cada 15 dias. Né? Aí eu tinha algumas opções, por exemplo, não falar de outro assunto. Seria estranho. Eu podia também não escrever de todo. Ninguém ia notar, né? Mas eu ia notar. Aí a Lia disse assim, não vai se meter nisso, as mulheres são mais realistas. Mais pragmáticas. Eu disse, não. Eu fiz uma coluna arrasando com a sentença do tribunal. Assim, curta, né? Mas dura. Imediatamente depois da publicação desse artigo, o Ilan Goldfein, que era o presidente do Banco Central, mandou uma correspondência para o banco, o presidente do banco, pedindo para o banco investigar os artigos escritos em língua nacional pelos membros da administração. Os meus assessores chineses, isso, o presidente do Banco Central se metendo com artigos de jornal, isso é comportamento de autoridade monetária, os chineses estranharam. É uma atitude politiqueira, né? E depois eu soube que ele por trás pressionava o presidente do banco para me afastar. Então, contratar, deixa eu contar isso que vale a pena, Ivan Lawfare, rapidamente. Contar isso que vale a pena. Contrataram para me investigar os meus artigos, a Baker & McKenzie, que é uma firma de advocacia que eu soube depois, muito ligada ao Departamento de Estado americano e conhecida no mercado por produzir relatórios com resultado pré-encomendado. Aí, sem base nenhuma, alegaram que em artigos que eu tinha escrito no jornal eu tinha violado o código de conduta e armaram um circo para me afastar. Então foi isso que aconteceu, foi esse embate, foi um embate complicado, com advogado me acusando, tentando me defender. Me acusaram, por exemplo, de quebrar a neutralidade política. Aí eu disse, bom, deixa eu ver. Aí deixa eu dizer uma coisa, hein? Eu não fiz nenhuma crítica ao governo Temer. Nenhuma. E eu gostava, né? Mas eu entendia que eu estava numa posição que eu não podia fazer. Eu não disse, ao contrário do que espalharam para a imprensa, que o impeachment era golpe. Obviamente era, mas eu não disse. Mas para me desmoralizar como irresponsável, espalharam essa versão também. Né? Então, você vê como é que quando querem derrubar alguém, né, inventam, como disse o ministro do Temer, com quem eu conversei, a Lava Jato chegou em Xangai. Foi isso que basicamente aconteceu. Né? Antes de a gente entrar no FMI, né, que vale a pena também escutar do Paulo, até porque... Só acrescentar uma coisa. Esse livro, que eu espero que vocês tenham interesse em ler, ele mistura análise econômica e análise internacional com relato de embates, processo de negociação. É um livro que dificilmente alguém pode escrever. A maior parte dos livros sobre essa temática é escrito por gente que não tem a vivência dos processos internacionais. Então, esse livro tem assim, um diferencial em relação à maioria dos livros, que é uma mistura de análise com relatos de processos de negociação. O Fernando Moraes disse para o Zé Disseu que o leitor só gosta de livro que fala de gente. E o teu livro honra essa frase do Fernando Moraes, com certeza um dos maiores biógrafos do Brasil. Antes de a gente entrar no FMI, que eu acho que é bacana, porque o Paulo esteve do lado como negociador do Brasil, né, com 30 e poucos anos, né, que é um privilégio, né, como experiência. Fazer uma pergunta para o Nelson, que se ele não quiser responder, ele fica à vontade. Que o livro conta alguns embates do Levi com o Paulo. E você foi colega do Levi de ministério. Na medida do possível, da ética aqui, né, que rege e tal, você pode dizer alguma atuação dele, porque a gente é mais progressista, uma visão muito crítica dele, né? Em especial na área internacional, econômica, talvez ele seja um nacionalista contido.
pode contar um pouco do Levi aí? É difícil falar sobre outras pessoas. O Joaquim é uma pessoa formada na FGV no Brasil. Eu acredito que ele tem o interesse do Brasil em alta no que ele acha que é o interesse do Brasil. Como o Paulo colocou muito bem, a gente tem uma série de um tipo de economista no Brasil que se forma nos Estados Unidos e tal, e acaba entronizando muito uma agenda de lá, seja com boas ou más intenções, né? E isso acaba se reproduzindo aqui. Então acho que vem uma coisa muito teleguiada pela agenda convencional chamada neoliberal, mas é mais do que isso. O Paulo coloca muito bem, é uma agenda também, dando aquela frase do nosso livro, o brasileiro não pode viajar, né? Porque aí acaba carregando a turma da bufunfa e tal, que você acaba se identificando com algumas prioridades. Se você anda naquele meio, e é uma coisa que no relato da FMI que ele coloca muito importante, eu já conheci várias pessoas que vão para Washington ou não voltam, até melhor que não voltem, né? Ou então se voltam totalmente transformados, né? O Paulo foi e voltou do mesmo jeito, ou voltou melhor. Então você testa um pouco isso. Então acho que você fica exposto a um círculo, a um tipo de pensamento que pode acabar moldando a sua atuação, né? E a própria identificação disso é que quando as coisas acontecem, as pessoas voltam para Washington. Basta você ver dos ministros do governo da presidente Dilma, quais estão no Brasil e quais estão no Washington. E às vezes voltam para o Brasil, mas o Washington não sai dele. Ô Paulo, a gente está falando de FMI, e você, como a gente falou, e quase todo mundo sabe aqui, você foi negociador da dívida externa. Temos um bate-papo delicioso com o Beluso, vocês trabalhando juntos e tal. Numa época que não tinha internet, que as comunicações eram mais difíceis. Não falando dessas diferenças, mas que diferença e semelhança você vê da época do FMI, você estava no Brasil como negociador, e quando você estava do outro lado do balcão, vamos dizer, entre aspas, como credor, né? E o Brasil mudou de um lado para o outro, como é que você viu, o FMI mudou? Enfim, eu tento contar isso no livro, porque quando eu tinha 30 e poucos anos, foi que eu conheci o Carlos Eduardo, aprendi muito com ele. Eu fui da equipe do Sayad e depois da equipe do Funaro, e eu fiz parte da equipe que negociou sem sucesso. Não conseguimos chegar a um acordo com o FMI. Isso foi em 85, 86, por aí. E tentamos obter um empréstimo do FMI. Acabamos entrando em moratória da dívida externa em 87. Eu nunca poderia imaginar que eu mesmo, anos depois, voltaria a Washington e passaria a negociar não o empréstimo do FMI ao Brasil, mas o contrário, né? O empréstimo do Brasil ao FMI. Que foi o que aconteceu, né? Eu vou dizer a vocês que eu me adaptei muito mal a essa condição de credor. Eu não tinha os cacoetes, não tinha os tiques de coisa. Eu, inclusive, fui contra o empréstimo, contra o livro. Eu tentei convencer o governo brasileiro que era melhor superar o melhor progresso da reforma do FMI, sabe? Antes de fazer um empréstimo a fundo. E o Lula não aceitou essa orientação, essa sugestão, e decidiu participar, oferecer um empréstimo a fundo monetário. Em retrospecto, eu digo isso no livro, ficou muito claro que eu estava errado e o Lula certo, porque o Brasil adquiriu o que o Lula faturou essa operação de crédito politicamente, um negócio inacreditável. E eu explico no livro, não vou cansar isso com vocês com os detalhes técnicos, mas eu explico que a forma como a operação foi montada e negociada trazia pouco ônus real ao Brasil. Então teve um ganho político sem grande ônus financeiro. Foi correta a decisão do Lula e eu mesmo me beneficiei disso. Na época eu conversava com o Sérgio, eu andava pelos corredores do FMI com áreas de grande potência, credor do fundo. Então eu estava errado, né? Eu conto depois é muito detalhe, mas eu não vou falar agora, mas eu conto depois que teve uma segunda rodada de empréstimos ao fundo. Aí eu já estava muito acostumado na condição de credor e argumentei que o Brasil devia participar. E a Dilma foi contra. A
turma foi contra e eu percebi que desta vez eu estava errando também, só que com o sinal trocado. Ela tinha razão, ela estava certa na avaliação dela. E ela chegou a essa avaliação, até onde eu sei, em reflexões dela, você se conversou com o Nelson na época, que era o ministro dela, não, você era secretário do seu pai. Mas o Mantega e eu éramos a favor da participação e ela foi contra e eu verifiquei que ela tinha razão. Eu mudei de opinião, não porque ela era presidente, os dados estavam mostrando claramente que ela tinha razão naquele momento em não querer participar. O Brasil só fez um segundo empréstimo ao FMI já no governo Temer. Não tinha sentido, porque a reforma estava estagnada, não tinha motivo para o Brasil participar de uma nova rodada de empréstimos. Eu fui contra, depois mudei de opinião. Eu tenho o privilégio, apesar da pouca idade, de conversar com muita gente do PT, do campo progressista. Você que está no Twitter tem acompanhado também. Saindo um pouquinho do livro, né, que a gente não pode perder esse espaço, falando do atual governo, desgoverno. Eu tenho escutado duas correntes, assim, a grosso modo. Tem o detalhamento do sistema economista. Uns apostam que a gente vai ter um voo de galinha e poder a esquerda botar forte, enfim, um desastre econômico como o MAC, em alguns anos. E outro, um grande cara, disse, na ditadura tivemos, como está tendo agora, aumento da desigualdade social, arroz do salário mínimo, papapá, mal ou bem o Brasil cresceu 5%, 6%, a classe média gostou e tal. Como é que vocês veem a questão econômica no atual governo? Se a gente vai ter voo de galinha, se não dá para saber, se a gente pode ter um ciclo econômico, entre aspas, virtuoso e evidentemente favorecer na eleição, como é que o ex-ministro e o professor Paulo... Bom, eu vou começar então, porque eu já tenho falado bastante sobre isso. Eu acho que a gente tem que separar o que é curto prazo do que é projeto de longo prazo. Nós provavelmente teremos uma recuperação, já estamos vivendo uma recuperação econômica no momento, que o governo, obviamente, tem adotado alguns estímulos, apesar de não alardear isso. Só para dar números para vocês, só essa injeção de recursos do FGTS, um saque, quando era até R$500, dava 42 bilhões. O Congresso acabou de aumentar o saque para um salário mínimo. Isso deve ir para casa de 60 bilhões. Tem o leilão do petróleo, que não deu tudo o que se esperava, mas vai dar uma transferência para os estados de 11 bilhões. Tem o 13º do Bolsa Família com 5 bilhões. Se você somar isso tudo, nós estamos falando de uma injeção de quase 1% do PIB na virada desse ano, 2019.